Hoje a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas da liberdade em 2020 no Livres e no mandato de deputado estadual no Rio Grande do Sul, com o nosso cofundador, membro do Conselho de Transição do Livres, deputado estadual, Fábio Osterman. Bem-vindo, Fábio. Prazer, mano, e a todos os nossos espectadores aí Brasil afora que acompanham esse trabalho transformador que o Livres faz pelo futuro da liberdade no Brasil. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha o Livres Notícia de hoje. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Fábio, você foi um dos 3 membros do Conselho de Transição que ajudou a organizar um novo modelo de governança para o Livres e que vai ter os trabalhos encerrados agora com a Assembleia Geral dos Associados do Livres, que vai acontecer aqui em São Paulo, dias 8 e 9 de fevereiro, no auditório da Distrital Butantã da Associação Comercial de São Paulo. Como é que você avalia esse período do Conselho de Transição? O que é que ele significou para o Livres e quais são as perspectivas que você vê para essa Assembleia em diante? Mano, eu acho que foi um período importante para o amadurecimento do Livres como instituição. A gente teve muito trabalho dando uma repaginada no nosso estatuto, consolidando ele, deixando ele mais adequado à necessidade de agilidade, de efetividade, de uma boa gestão do Livres e, ao mesmo tempo, criando instrumentos de governança para fazer com que a instituição prescinda do Mano, do Fábio, do Gontijo, enfim, de quem quer que seja e possa prosperar como o maior movimento político liberal do Brasil. Essa sempre foi a nossa visão e nós, como membros fundadores, a gente sempre teve isso em mente, que cada um tem que dar sua contribuição enquanto puder. Eu, no meu caso, estou com uma restrição na minha capacidade de dar uma contribuição no dia a dia da instituição. Obviamente eu contribuo com a promoção dos valores por meio do meu mandato. Participando da bancada da liberdade. O que muito me honra fazer parte desse time, mas a gente sempre tem que ter em mente essa ideia, de que a gente tem que formar instituições que se perpetuem para além das pessoas. E foi isso que o nosso Conselho de Transição buscou fazer. Eu fico muito feliz em ver que agora a gente vai ter pela primeira vez uma Assembleia Geral. É muito importante que os associados participem, para que possam dar sua voz, possam nos ajudar a eleger conselheiros para o Conselho de Administração, para o Conselho Fiscal, para o Comitê de Ética, que tenham legitimidade, que tenham adesão à visão do Livres e que possam ajudar a gente a crescer ainda mais e influenciar muito o debate público no Brasil, porque o debate público do Brasil precisa demais de uma voz serena, coerente, que não ceda a radicalismos, a extremismos, nesse período de tensões democráticas que a gente vive, realmente desafios à ordem liberal democrata. O Livres tem um papel fundamental na construção desse espaço para os liberais de hoje e especialmente do futuro. Então, é importantíssimo que vocês participem. Quem ainda não é associado, associe-se. Basta entrar no nosso site em eusolivres.org/participe, preencher o cadastro. É uma contribuição mensal muito pequena que vocês vão estar fazendo, mas vai ser um passo imenso para a construção de uma trajetória de liberdade no Brasil, para ajudar uma instituição que tem se proposto a combater extremismos e autoritarismos de todos os lados, de uma maneira íntegra, de uma maneira honesta, de uma maneira transparente. Agora está tendo uma melhoria na sua governança por meio desse trabalho do Conselho de Transição. Então, considerem a possibilidade de se filiar, se vocês concordam com o Livres, se você acredita nas nossas ideias, entre no site, enfim, tem todas as modalidades. Podem fazer como eu, que contribuo anualmente, para não ter que pagar mensalmente, etc. Tem até um desconto na mensalidade, então acaba valendo bastante a pena, eu recomendo. E nos ajudem nessa caminhada, participem ativamente também, Nós temos vários núcleos Brasil afora que estão se desenvolvendo. Se tu quer fazer a diferença em defesa da liberdade, o Livres é o teu lugar. Inclusive o Jota lá do Rio Grande do Sul iniciou agora um projeto muito legal, ele vai até a casa das pessoas. Isso que é bacana do Livres, A gente tem uma liberdade para inovar e uma diversidade de visões que é muito bacana. Lá no Rio Grande do Sul, o Jota lançou agora o como é que chama? Chama a Liberdade para Jantar. Chama a Liberdade para Jantar, onde ele vai se propor aí na casa das pessoas, onde geralmente tem aqueles
debates acalorados no jantar, né? Para ir lá, falar um pouquinho sobre liberalismo, conversar com as pessoas, divulgar o Livres também, o que vai ser muito bacana. Então, iniciativas como essas que fazem a gente reforçar nossa crença que a liberdade vai vencer no Brasil. Voltando um pouco para a Assembleia, eu acho que vale destacar que o Estatuto foi um processo longo, que teve a participação ativa das colaborações dos associados, né? Várias rodadas de discussão. Foram várias online, reuniões noturnas até tarde da noite, enfim, especialmente nesse nosso conselho de transição que foi composto por gente que trabalha muito dia e noite, que teve que se virar para encontrar algum horário livre para colaborar nisso, mas felizmente conseguimos consolidar um estatuto moderno, como eu disse, um estatuto que possibilite que a gente tenha uma boa governança de acordo com a visão do Livres, né? Então... E a validação desse estatuto vai ser o primeiro ponto da Assembleia Geral, presidida pelo Fábio, e em seguida a gente vai ter a eleição dos novos membros do Conselho Administrativo, Fiscal e do Comitê de Ética, né? Exatamente. Fábio, agora falando um pouco sobre as perspectivas do mandato. A gente já teve a oportunidade de conversar no Livrescast sobre o teu primeiro ano de mandato. Quais as perspectivas para esse segundo ano, 2020? Você está lançando um novo projeto do mandato, que chama Liberta RS. Isso mesmo, a gente está bem empolgado com o Liberta RS, que é um projeto livremente inspirado no projeto de 3 grandes mandatários que eu admiro muito, que têm grande afinidade com as nossas ideias. 2 deles também mandatários do Livres, que é o Thiago Mitrô e o Guilherme da Cunha, que fizeram o Liberta Minas em Minas Gerais. E também no projeto da vereadora do Partido Novo, Janaína Lima, aqui de São Paulo, que fez o Embaixadores da Mudança. São projetos que eu venho acompanhando já há um tempo e venho buscando encontrar uma maneira de criar algo adaptado à nossa realidade no Rio Grande do Sul e também as perspectivas e possibilidades do meu mandato. Desde o início da campanha, o pessoal que acompanhou deve lembrar, a gente buscou trazer um discurso de participação, de levar as nossas ideias e ações para as pessoas do estado afora, né? O Rio Grande do Sul é um estado imenso, são mais de 11 milhões de habitantes, 280 mil quilômetros quadrados, 497 municípios, e eu felizmente fui votado em 427 desses municípios, então é uma responsabilidade muito grande de estar perto dessas pessoas. E por meio desse projeto a gente vai buscar desenvolver uma rede de parceiros, que a gente chama de embaixadores, para servirem como olhos, ouvidos e vozes do mandato nas suas realidades. E também, claro, nos ajudarem a ter uma participação efetiva na promoção e formação de novas lideranças políticas no Rio Grande do Sul. A ideia é que seja um projeto continuado, não é um projeto só visando a eleição de 2020, é um projeto visando muito mais, visando a transformação da realidade política do Rio Grande do Sul, e eu espero que traga bons frutos, que a gente consiga recrutar pessoas que tenham ideais alinhados à nossa proposta de liberdade por inteiro, de uma visão de longo prazo para o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem tantos potenciais, é um estado tão rico, mas que está passando por tantos problemas, né? E aí eu já conecto com outro ponto relevante aí da atuação do nosso mandato. Antes disso, só para não esquecer, se alguém quiser ser o embaixador do Liberta RS, como faz? Muito importante, quem quiser participar do Liberta RS, a gente abriu agora o processo seletivo, que vai até o dia 20 de fevereiro. É só entrar no meu site, fabiosterman.com.br/libertars. Lá tem um videozinho explicando, tem uma lista de perguntas mais frequentes, tem o regulamento e tem, obviamente, o formulário de inscrição para quem tiver interesse em participar. Então, acessem lá e a participação de vocês vai ser muito importante. Muito bom. E agora, retomando a linha de raciocínio, você ia falar perfeitamente sobre os projetos que são fundamentais para o futuro do Rio Grande do Sul e que estão sendo discutidos na Assembleia. Né? A dinâmica política do Rio Grande do Sul atualmente ela está muito refém das reformas estruturais, que vão mexer na previdência dos servidores e especialmente no plano de carreira de diversas carreiras do serviço público. Nessa próxima semana, enfim, eu imagino que vá ao ar na segunda-feira. É isso? Então, na segunda-feira, enquanto vocês estiverem vendo isso aqui, provavelmente a gente vai estar de volta na Assembleia votando o início das reformas. Né? A gente vai ter sessão extraordinária. Oficialmente, o recesso parlamentar na nossa Assembleia terminaria no dia 13 de fevereiro, mas devido à sessão extraordinária, ele vai ser encurtado em um mês. Para a gente, na verdade, ele já acabou faz tempo, né? Porque a gente está em reuniões e debates, e a nossa bancada esteve presente
em todas as reuniões sobre as reformas que foram feitas pelo governo, para discutir minúcias dos projetos, para que a gente pudesse buscar influenciar de forma positiva essa reforma. E a gente teve uma atuação muito importante, especialmente em ajudar a evitar um esvaziamento e uma desidratação da reforma, que é uma reforma justa, necessária, mas que obviamente mexe com os interesses de diversas categorias. E aí tem muita resistência dos sindicatos. Então, obviamente, tem muita resistência dos sindicatos e alguns partidos, alguns mandatários, eventualmente acabam ficando mais suscetíveis a isso. E quando não se tem do outro lado alguém que está por coerência, por convicção, defendendo que a gente tem que fazer a reforma sim, para pensar muito mais nos 11 milhões de gaúchos que vivem hoje não às custas do Estado, mas sim às custas do seu trabalho, do dia a dia ali, a gente precisa resguardar o interesse dessa maioria silenciosa. Isso que tem pautado a atuação da bancada da Liberdade lá na Assembleia Legislativa, que é a bancada do Partido curiosa, né, Fábio? É que, às vezes, mesmo sendo completamente independentes, vocês acabam defendendo as reformas com mais convicção do que a própria base do governador. Isso ficou bastante claro na aprovação da reforma da Previdência dos servidores civis, em que a gente teve uma atuação especialmente forte em evitar que se desidratasse, como eu disse. Porque havia ali uma pressão de que não, a gente não pode ter uma alíquota tão mais alta. Em outros estados eles estabeleceram uma faixa menor. E a gente frequentemente argumentava, mas em nenhum outro estado a gente tem um déficit tão alto na Previdência quanto no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é o estado com o maior buraco, o maior rombo na sua Previdência estatal, no seu regime próprio, então a gente precisa ter medidas mais profundas. Eu estava vendo um dado estarrecedor sobre o Rio Grande do Sul, de que nos últimos, 49 anos, porque a série começa em 71, né? A gente até queria fechar 50 anos, mas nos últimos 49 anos, somente 4 o governo do estado não gastou mais do que arrecadou, ou seja, não acumulou. Em 49 anos, em 45, o governo do estado do Rio Grande do Sul acumulou déficits. Então, é surreal. É uma situação assim, incrível, assim, é incrível como deixaram chegar nessa situação. Mas hoje a gente está fazendo a nossa parte para buscar colocar a coisa no caminho certo para que a gente possa ter um horizonte de melhorias. Muito bom. E um dos pontos que você vai focar muito esse ano, você estava adiantando para a gente, é tentar melhorar a educação do Rio Grande do Sul, né? Fala um pouco sobre isso. Atualmente a pauta legislativa e a pauta do governo do estado mesmo está muito, como eu disse, refém das reformas estruturais. Mas uma vez passado esse pacote de reforma, obviamente a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul não vai estar resolvida, mas pelo menos a gente vai poder enxergar um horizonte de melhoria. E só um parênteses, quando a gente fala que a situação fiscal não está resolvida, na prática, isso quer dizer que o servidor não recebe o salário em dia. Né? Hoje os servidores do Poder Executivo, que são a imensa maioria dos servidores do Estado, estão recebendo salários parcelados e em atraso há mais de 50 meses. Né? É uma situação lastimável e que somente fazendo essas reformas estruturais que mexem na estrutura do problema, que é um descasamento crônico de despesa e receita, é que a gente vai conseguir resolver. Mas não é só uma questão, a gente não vai conseguir construir um futuro para o Estado do Rio Grande do Sul simplesmente colocando as contas em dia. Colocar as contas em dia é o início. Mas o próximo passo fundamental é a gente garantir que as nossas crianças e jovens tenham acesso a uma educação decente. Isso, infelizmente, no Rio Grande do Sul tem sido sonegado. O Rio Grande do Sul é um dos estados que, aliás, é o estado que mais decaiu nos índices educacionais nas últimas décadas. Hoje nós temos o 15º melhor ensino médio do Brasil, o que é, sinceramente, vergonhoso para um estado com o nível de renda, com o nível de acúmulo de capital humano que o Rio Grande do Sul tem. O Rio Grande do Sul, historicamente, sempre foi uma referência em educação e índices socioeconômicos, e estar nessa posição é uma vergonha. Isso se deve a uma incapacidade de se investir em melhorias na educação, tanto em custeio, que acho que é importante que a gente tenha o espaço para valorizar melhor os professores. Hoje, os professores da rede estadual são um dos piores remunerados do Brasil, quanto também em termos de investimento. Mas não só isso, a gente precisa libertar a educação do Rio Grande do Sul dos velhos dogmas dos sindicatos. O sindicato no Rio Grande do Sul a gente sofre com isso. A gente tem um sindicato extremamente politizado, extremamente empenhado em barrar todo tipo de reformas, extremamente ideologizado. A presidência do sindicato alterna entre PT e PSOL permanentemente, então a gente acaba ficando refém dessas forças do atraso. Mas eu já estabeleci desde o início como uma das minhas metas me engajar
para melhorar a educação do Rio Grande do Sul e vou trabalhar para fazer isso por meio da Assembleia Legislativa. E vai fazer parte da Comissão de Educação, né? Um dos meus planos para o próximo biênio. Atualmente eu sou membro titular da Comissão de Economia e da Comissão de Serviços e Segurança Pública. E uma das nossas metas é ter uma participação efetiva na Comissão de Educação. Mesmo sem ser membro, eu fui um dos que mais propôs audiências públicas por meio da Comissão de Educação. Falou muito sobre a situação das famílias com o ensino domiciliar. Tratamos sobre ensino domiciliar, tratamos também sobre a situação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que também é outra situação complexa e delicada, né? Inclusive gerou algumas notas de repúdio. Pois é. Eu me propus a conhecer melhor a situação da UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, para tentar entender de que maneira a gente podia melhorar a situação da universidade, né? Porque é uma universidade com um problema crônico de falta de investimento em estrutura, remuneração de servidores, etc. E especialmente com um decréscimo na qualidade do serviço oferecido para os alunos, que é o que realmente me interessa. Eu não tenho nenhum fetiche sobre tem que ser uma educação estatal. Acho que a gente não deve ter, acho que a gente tem que buscar oferecer uma educação de melhor qualidade. Nesse sentido, eu sou amplamente favorável a que, por exemplo, a gente tenha uma transição para que alunos de baixa renda tenham acesso à educação privada, se for o caso, subsidiada pelo Estado, mas montar toda uma estrutura para fornecer uma educação pública estatal, o que a experiência demonstra é que é extremamente ineficiente. Porque gera um custo muito desnecessário. Gera um custo, gera um ralo de dinheiro público e gera situações como a que tem vivenciado os alunos, servidores, docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Uma das nossas ideias, por exemplo, é possibilitar que a UERGS possa captar recursos do setor privado por meio de fundo patrimonial, que ela possa ter a possibilidade, por exemplo, de vender os chamados naming rights, né, de prédios, de biblioteca, de eventos, etc., que possa cobrar pela inscrição em processo seletivo. Hoje nem inscrição no mestrado, especialização a UERGS pode cobrar. Então, isso cria, obviamente, incentivos perversos que levam à ineficiência e levam ao mau gasto de dinheiro público. É isso, Fábio. Muito obrigado por essa entrevista ao Livre Notícias. Sempre um prazer, mano. Tuas ordens aí. Pessoal Brasil afora, acompanha o nosso mandato também. A gente busca levar a cabo e levar adiante os valores do Livres, de liberdade por inteiro, de crença no futuro do Brasil por meio da liberdade como principal valor político a ser defendido. Então, vamos em frente. É isso aí. Lembrando, dias 8 e 9 de fevereiro, aqui em São Paulo, a Assembleia Geral para ratificar a nova estrutura de governança do Livres. Nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.